Olha, eu vou te contar que fazer lista de filmes, série, música é muito complicado. Existem várias listas por aí, mas eu acho que poucas se destacam. Montar uma seleção é uma tarefa difícil, raramente alcança ali uma unanimidade, então qualquer lista que eu colocar vai ter crítica, esse negócio todo. Mesmo assim, eu vou me aventurar a falar dos 15 melhores filmes de todos os tempos, segundo a crítica. Não é a minha opinião, é sim segundo a visão de vários críticos, especialistas, jornalistas e acadêmicos. Ou em outras palavras, eu vou repercutir a lista da Sight and Sound, que eu considero a melhor quando pensamos em um cinema um pouco mais generalista. Mas antes de falar sobre os filmes, eu já preciso explicar por que eu fiz essa escolha e eu preciso que você deixe o like. Combinado? Muita gente usa a listagem de melhores filmes do IMDb como uma referência, mas assim como a do Rotten Tomatoes, ela é influenciada por robôs, isso já está aprovado, e pior, foca quase que exclusivamente em produções dos Estados Unidos, no máximo do Reino Unido. A Sight and Sound, revista britânica publicada pelo British Film Institute desde 1932, tem uma lista de 250 melhores filmes, atualizada a cada 10 anos, que vem se desenrolando aí desde 1952. Ela é quase uma tradição, tá? E a última que a gente tem até agora, mais atualizada, é de 2022. É extremamente respeitada e a Sight and Sound é uma das revistas mais equilibradas quando se fala de cinema aqui, com a visão que vai um pouco além dos Estados Unidos e do Reino Unido. Não é uma lista perfeita, ainda tem um quê eurocêntrico, digamos assim, mas é uma das melhores do ponto de vista de um cinema um pouco mais global, um pouco mais generalista, que se você pegar listas com notas, tipo Rotten Tomatoes, IMDb e etc. E nem se fala então das listas americanas em si, né? Tipo New York Times, etc. Aquilo ali é bizarro. Inclusive, se você quiser outra abordagem, como os melhores filmes brasileiros, eu recomendo a lista dos 100 melhores filmes da Abracine, que eu vou repercutir um dia, tá? Ela faz uma seleção excelente. Tem um só de sci-fi também, por exemplo. No Brasil tem sci-fi, ouro, realismo fantástico. Dá uma buscada lá que você vai achar. O coro voltante aqui da Sight and Sound inclui 1.639 críticos espalhados aí pelo mundo, ou críticos, ou programadores, né? Programadores de cinema, curadores, acadêmicos, todos eles enviam seu top 10 e a cada 10 anos essa lista é atualizada. As escolhas elas são dinâmicas, com filmes entrando, saindo e mudando de posição o tempo todo. Além de filmes americanos e britânicos, há produções brasileiras, europeias, indianas, asiáticas, enfim, tem de tudo e de várias épocas. Tem filme velho, novo, colorido, preto e branco, filme mudo e daí vai. A revista também publica outros guias menos populares, como a dos 100 melhores filmes com votos exclusivos dos diretores, que eu gosto muito também. Enfim, para finalizar esse trecho, eu escolhi a Sight and Sound para repercutir os 15 melhores filmes da versão de 2022. Eu vou falar brevemente de cada título, apresentar uma sinopse e também a minha opinião, mas tudo de maneira muito concisa. É quase um convite para te motivar a ver, ou não também, alguns desses filmes. Se gostarem da proposta, aí sim eu posso fazer um top 10 pessoal, quem sabe? Só que baseado nesses 250 escolhidos aqui da proposta, enfim. No primeiro comentário eu vou indicar onde você assistir esses filmes e aí você aproveita e comenta o que você quer que eu faça daqui em diante. Isto posto, agora sim, vamos lá ao vídeo. Em 15º lugar, a lista já começa com uma pedrada, o maravilhoso Rastros de Ódio. No filme a gente segue um cowboy obcecado em resgatar sua sobrinha, que foi sequestrada por nativos americanos. O personagem do John Wayne, o Ethan, ele tá determinado a caçar os indígenas, a vingar a morte dos seus familiares e também a concluir uma caçada que já dura aí quase 5 anos. Ele já tá de saco cheio, digamos assim. A sinopse pode parecer um faroeste meio clichê, só que o filme vai muito além disso. Por muito tempo, o cinema norte-americano glorificou o mito do cowboy, especialmente nos faroestes, e muito disso veio do diretor John Ford, um dos maiores do gênero e também um dos maiores de todos os tempos. No entanto, Rastros de Ódio, The Searchers, né, em inglês, é uma espécie de meia-culpa. Ele começa a abordar o cowboy de uma maneira um pouco mais sombria, um pouco mais crítica. O filme nos faz refletir sobre o mito que o cinema criou desse personagem, questiona se realmente os indígenas são tão vilões assim como planta esse mito. Eu acho que é um exemplo de filme revisionista, por isso que aparece muito bem na lista. Fora isso, é um filmaço, fotografia estupenda que inspirou muitos diretores norte-americanos. Para muitos, é um dos melhores faroestes de todos os tempos. Outro ponto é que depois do Rastros de Ódio começou uma explosão de filmes revisionistas e também acaba sendo um filme muito importante para a virada do faroeste, como era visto antigamente, para o faroeste um pouco mais, entre aspas, moderno.
Agora um clássico da Nouvelle Vague, que é Cleo das 5 às 7, dirigido pela gigante Agnes Varda. O título já entrega a sinopse. A gente acompanha 2 horas, de 5 a 7, da vida da Cleo, uma cantora parisiense que aguarda ansiosamente o resultado de um exame médico. Cleo vaga pelas ruas de Paris, que também se torna um personagem, né? Reflete sobre identidade, vida, morte, sobre tempo, sobre a superficialidade da existência, sobre o feminino na sociedade, sobre ansiedades também, enfim. É um filme que às vezes ele fala tão perfeitamente comigo que eu fico até assustado. Ele é marcado por planos sequências que capturam em tempo real as emoções da Cleo, então o filme é bem palpável, digamos assim. O Cleo da 5 a 7 explora demais muitos recursos técnicos, eu adoro isso. Ao mesmo tempo, a Varda, ela criou um filme cru, né, daqueles que você sente... ele sente que tá existindo na esquina. Na esquina da sua casa tá acontecendo aquilo que tá acontecendo no filme da Agnes Varda. É fácil se conectar com seus filmes. E no caso de Cleo da 5 a 7, essa conexão eu acho que é ainda mais forte, especialmente aí para as mulheres. Os cineastas da Nouvelle Vague, incluindo Varda, buscavam romper com as convenções do cinema tradicional, exploravam temas pessoais, sociais de maneira mais livre, mais experimental, sem as amarras da indústria da época, sem as amarras quando a gente vê a indústria hoje, por exemplo. E Cleo da 5 a 7 é um exemplo diretaço disso, por isso tá aqui nesse top 15. Agora vamos falar sobre A Regra do Jogo, outro clássico francês, esse lançado em 1939, com a direção e o roteiro de Jean Renoir, um dos grandes nomes aí do cinema também. O filme ele é lançado ali, 39, tá? Às vésperas da Segunda Guerra Mundial. E aí é uma sátira social que expõe as hipocrisias e as complexidades das classes sociais francesas. O filme ele se passa durante um fim de semana em uma luxuosa propriedade onde aristocratas e empregados interagem. E aí isso revela que, independentemente das diferenças de classe, todos seguem regras implícitas muito parecidas relacionadas ao viver, não necessariamente ao viver dentro de uma classe específica, né? E como todo mundo segue também esse cunho imoral do jogo social. Tudo isso em um thriller que mistura mistério e assassinato de mão cheia. Se você perceber, essa sinopse pertence a muitos outros filmes recentes até, né? Pisque Duas Vezes é um exemplo disso, O Menu, Entre Facas e Segredos também. Então, tudo vem aí do Regra do Jogo, né? A Regra do Jogo é um filme hiper referenciado, principalmente quando se fala em criar um microcosmo para debater temas sociais. Curiosidade, tá? O Jean Renoir é filho do famoso pintor, o francês, o Renoir. Ele foi, inclusive, no caso o Jean, um dos pioneiros em várias técnicas cinematográficas. Ele brincou muito com profundidade de campo, que era pouco comum na época. Ele permitia, então, ao brincar com isso, que o filme se desenrolasse com vários planos dentro do plano principal. E isso é perfeito para gerar tensão, mistério, curiosidade, coisa que um suspense merece e pede, né? O filme ele foi censurado na França por críticas sociais que ele tinha, né? Em um momento que, inclusive, o país ele já tentava se reafirmar culturalmente, depois isso ruiu na Segunda Guerra, e aí eles voltam depois, enfim. A Regra do Jogo, ele é descoberto ou redescoberto muito tempo depois, e há quem diga que a Sight and Sound, lá na década de 50, mais precisamente 60, teve um papel crucial nesse resgate. Isso eu não consigo afirmar porque eu realmente não apurei, mas é o que se conta. De qualquer forma, é um filmaço e muito importante para a história dos thrillers aí no cinema. É só você ver o tanto de filme que ele referencia, é brincadeira. Agora a gente sai da França e volta para os Estados Unidos com 3 clássicos. O Poderoso Chefão, em 12º lugar, seguido por Aurora e Cantando na Chuva. Sobre o Poderoso Chefão, eu não preciso e também nem quero me estender muito. O motivo é simples. É o meu filme preferido e falar sobre ele em apenas um parágrafo seria de uma crueldade muito grande com a minha existência. Até hoje, por exemplo, eu não consegui terminar um texto para fazer um vídeo sobre o filme, né? Eu já tô, sei lá, uns 5 anos fazendo esse texto. Aqui o que a gente tem é o épico da máfia sobre a família Corleone, focando na ascensão de uma nova geração ao poder e mostrando como esse poder muda, mas mantém muitas características parecidas. Marlon Brando redefiniu o que é atuar, Francis Ford Coppola redefiniu o que é dirigir, e o Poderoso Chefão é um daqueles filmes que ou você ama, ou talvez seja melhor procurar outra coisa da sua vida. Desculpa a rigidez, mas é assim que eu vejo. É meu filme preferido, gente, então dá um desconto aí. Falando agora sobre a Aurora, a gente tá em 1927, nos primórdios do cinema. É um filme dirigido pelo Murnau, fundamental
para a história da sétima arte. O cineasta é alemão, mas ele faz a estreia em Hollywood com Aurora. Ele já tinha feito Nosferatu, Fausto, fantástico também, O Último Homem, e aí ele vem com Aurora para os Estados Unidos. O filme ele conta a história de um casal rural que está em crise e faz uso magistral de luz e sombra para contar essa narrativa de maneira muito visual, que vai muito além do texto. Acaba sendo o primeiro filme a ganhar o Oscar de melhor filme. Eu acho que assistir a Aurora, inclusive, é tipo quando você tá tentando escrever, aprender a escrever, né? Você tá aprendendo o ABC, então é assistir a Aurora, sabe? É primordial, um filme basilar, como eu gosto de falar, né? Tá nas bases do cinema. E é maravilhoso também. A história, como ele consegue construir suspense com o chiaroscuro, né? Com esse lance da luz e da sombra, fino demais. Por fim, a gente tem Cantando na Chuva, um clássico de 51, um dos maiores musicais de todos os tempos. Quem não assistiu o filme certamente conhece, já ouviu falar de Cantando na Chuva, já ouviu pelo menos a música, né? Singing in the rain. O filme é metalinguístico, tá? Ele aborda a transição do cinema mudo pro falado. Só isso aí já vale você assistir. A justificativa de ser um musical tá justamente no uso do som para refletir sobre essa evolução aí do cinema. Na trama, um casal de estrelas do cinema mudo enfrenta o desafio de se adaptar aos musicais, só que a atriz principal, ela não sabe cantar e tem uma voz considerada inadequada para esse novo cinema, que era algo irrelevante para o cinema mudo. Outra atriz empresta a sua voz, aí conquista a todos e a antiga estrela acaba sendo dispensada. Ela conquista a todos mesmo, tá? Esse é o grande lance. E daí vem a metalinguagem central sobre o abandono do cinema mudo em favor do cinema falado. Cantando na Chuva é um filme simplesmente eterno, precisa ser assistido. Vai La La Land, Babilônia, muitos filmes aí que a galera gosta, que são recentes, todos seguem os passos aí de Cantando na Chuva. São claramente inspirados aí nesse clássico. Durante mais ou menos 1 hora, um sujeito passeia com a câmera pendurada no ombro, apenas documentando a vida urbana como ela é de fato. O russo Dziga Vertov é considerado um dos pais da montagem ao não construir uma trama convencional, ou seja, com atores, com diálogos marcados, mas em vez disso, uma colagem visual que documenta a vida cotidiana na União Soviética da década de 20. O nome desse filme é Um Homem com uma Câmera. Mais óbvio do que isso não pode ser. Trata-se de um filme sobre o próprio ato de filmar. Inova ao usar câmera lenta e aceleração de imagens, ensina ao mundo que cortes secos são tão interessantes quanto transições suaves, trabalha a sobreposição de imagem, ângulos inventivos e invertidos, enfim. O Homem com a Câmera é um rompimento do cinema com o teatro. É o começo da consolidação de várias técnicas ao se fazer cinema, ao se pensar cinema, e por isso é quase um manual prático de cinema e fotografia. Tem que ser visto também. Para seguir, eu falarei sobre Cidade dos Sonhos, do David Lynch, que ocupa aí o 8º lugar nessa lista. Não se perca, 8º lugar. Lançado em 2001, o filme ele segue uma jovem atriz que chega a Hollywood, se envolve com uma mulher que sofre de amnésia após um acidente de carro, e a partir daí a trama se torna cada vez mais confusa, com o David Lynch mergulhando a gente num surrealismo dificílimo de explicar. Cidade dos Sonhos é um dos grandes filmes do cinema contemporâneo, tem uma narrativa não linear muito enigmática, desafia o entendimento pleno e abre espaço todo o tempo para várias interpretações até hoje. Eu assisto o filme e digo, cara, eu não tinha percebido isso ainda. Mistério, suspense, elementos de nonsense, tudo isso se combina para criar um dos filmes mais inquietantes aí do diretor. E eu tô falando do David Lynch, viu? Curiosamente, esse foi o escolhido para entrar nesse guia, né? Porque, se você perceber na época, um pouquinho antes, na verdade, o Amnésia do Christopher Nolan foi lançado também, que tem algo parecido com Cidade dos Sonhos. Só que Cidade dos Sonhos se destaca pela maturidade que ele tem. É diferente de outros muito parecidos porque ele faz de tudo para que nada seja facilmente explicável. O Lynch ele explora a premissa de maneira profunda, quase que esgota. Ele vai de ponta a ponta. Tudo que é possível fazer com essa ideia, praticamente o diretor faz. E também fica o destaque para a atuação magistral, fantástica da Naomi Watts. É simplesmente um filme fascinante. Vou falar agora sobre Bom Trabalho, um filme francês lançado em 2000 e ocupa o 7º lugar nessa lista. É dirigido pela Claire Denis, é uma das grandes estrelas do cinema também. Infelizmente no Brasil pouco se fala dela, né? Fora do meio dos cinéfilos. E aí eu trago para você conhecê-la a partir desse filme. Ele acompanha soldados da Legião Estrangeira Francesa que aguardam por uma ordem, aguardam uma missão. E durante a ociosidade, a trama foca na tensão entre um dos militares e um jovem subalterno. É um filme bem poético e explora temas sobre masculinidade,
faz uma forte crítica à armadura emocional que nós homens costumamos usar. A partir do contexto militar, ele aborda o desejo reprimido, usa as rígidas regras daquela realidade, daquele contexto, como uma metáfora para isso que eu tô falando. E eu acho que vai além, porque ele mostra os resultados de uma clausura intensa, principalmente ao falar como o isolamento pode levar à destruição emocional. Claire Denis faz de tudo para incomodar do começo ao fim desse filme e é simplesmente uma maravilha, filmaço. Em 1968 foi lançado um dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos. Chama-se 2001, Uma Odisseia no Espaço, que ocupa o 6º lugar na Sight and Sound. E você já ouviu falar desse filme, né? Stanley Kubrick, ele criou uma jornada épica de exploração espacial que acompanha a evolução da humanidade desde os seus primórdios até uma missão que nos leva a Júpiter, guiada por uma inteligência artificial que é o HAL 9000. Muitos debates atuais já estavam presentes em 2001, como o filme vai... E a partir disso o filme vai se tornando cada vez mais relevante a cada ano, é impressionante. Não por estar à frente do seu tempo, acho que não é isso, mas por olhar precisamente o seu tempo e conseguir extrapolá-lo ao máximo. Lembremos que em 68 a gente estava em plena corrida espacial, Guerra Fria, né, a bomba atômica, esse negócio todo. Vários medos também das tecnologias que começavam a surgir, o medo das escutas. O mundo meio que estava se moldando ao mundo que é hoje, né? Onde a gente tem escutas literalmente aqui aos nossos pés. E a gente não tá nem aí. O Kubrick, obcecado pela perfeição, entrega planos simétricos e uma história muito contemplativa, sem nenhuma pressa de chegar aos seus objetivos. É quase uma meditação sobre a existência humana, daqueles filmes que provocam crises existenciais a cada 5 minutos. Além disso, é um marco para o sci-fi do cinema moderno. O cinema, ele flerta com o gênero desde os primórdios, né? Como Viagem à Lua, do Georges Méliès, 1908, eu acho, 1907, sei lá. Só que com 2001, né, o Kubrick, ele coloca ou recoloca o gênero com muita força dentro da história do cinema. Por isso que ele é muito importante. Sinceramente, eu acho que poderia estar mais acima nessa lista. Inclusive, na dos diretores de 2022, ele ocupa o primeiro lugar. Ambientado em Hong Kong no início dos anos 60, Amor à Flor da Pele acompanha dois vizinhos que criam um vínculo ao suspeitarem que seus respectivos cônjuges estão tendo um caso, né? Estão tendo uma affair. O filme se torna um emaranhado narrativo, mistura as vivências dos personagens até o ponto que você já não sabe mais quem, o que é real, o que é misturado, que cena pertence a que momento. É um dos meus filmes favoritos. É dirigido por também um dos meus diretores prediletos aí, o Wong Kar-wai. E assim, eu acho fundamental você assistir. É um filme doido, cara. Você assiste da primeira vez é um filme, da segunda vez é outro. Na quinta vez você... Putz, cara, eu não tinha me tocado que isso pertence àquela outra cena. O trabalho de montagem que esse filme faz é loucura. O que mais me impressiona, inclusive, é como esse roteiro e essa montagem permitem sempre que a gente tenha múltiplas interpretações, só que todas são válidas, né? Até a interpretação mais fora da caixa, digamos assim, é válida. O filme aborda a solidão de uma maneira muito especial, com a melancolia tão opressora que, mesmo prestando atenção aos detalhes, isso eu já presenciei, você tá muito atento aos detalhes para entender perfeitamente o filme, você acaba se perdendo na trama, porque a melancolia é como se ela te puxasse e você se desconecta ali do seu poder interpretativo o tempo inteiro. Além disso, é visualmente deslumbrante, utiliza planos que confundem e refazem cenas sob novas perspectivas. O Kar-wai, ele fala sem mostrar, às vezes ele mostra sem falar. É um filme lindo sob vários aspectos. Os diálogos são um destaque também. É impressionante como em poucas palavras ele consegue dizer tanta coisa. Eu amo esse filme de pelo menos assim umas 20 maneiras diferentes. Um casal de idosos que nunca havia visitado Tóquio deixa a sua filha no campo e vai à cidade para ver os outros filhos. Só que eles são recebidos com indiferença, porque os filhos estão sempre ocupados, sempre correndo e não tem tempo para se dedicar aos pais. Essa é a sinopse de Era Uma Vez em Tóquio, dirigido por Yasuhiro Ozu. A maravilha desse filme está em como ele aborda o envelhecimento e, através disso, as desconexões geracionais. Debate o novo Japão que se formava ali, né, representado pelos jovens nesse caso, em contraste com o Japão antigo, que é representado pelos pais. Então a gente está falando de um Japão que era mais contemplativo versus um Japão do desempenho, que estava precisando se reconstruir, estava todo mundo naquele furor. A desconexão é tanto geracional também quanto cultural.
Era Uma Vez em Tóquio é lindo porque capta momentos com muita delicadeza, sem fazer muito julgamento direto. Os filhos estão errados, você pensa, cara, mas naquele contexto, será que sim? Os pais estão exigindo demais, será que naquele contexto? Não. Então ele não faz tanto julgamento. É mais um filme panorâmico do que definidor, digamos assim. Tanto que emula uma dor silenciosa que os pais sentem através de uma narrativa igualmente silenciosa, singela, calma. O Yasushiro, né, o Yasushiro Ozu, ele constrói tudo com tanta simplicidade, de uma maneira tão tocante, tão sensível, que é impossível não se relacionar com aquilo tudo. É um dos filmes mais lindos aqui dessas escolhas, um dos mais lindos que eu já assisti na vida, com certeza. Eu diria que é daqueles filmes que tem o mesmo impacto de você ler um livro de filosofia. Pronto, é a mesma coisa. Em terceiro lugar, claro, não poderia faltar nessa grande lista o Cidadão Kane, que ocupa já, digamos assim, um certo pódio. Todos os filmes aqui têm um pódio, né? Isso é uma bobagem, não é competição. Mas Cidadão Kane está aí. A gente está falando de Orson Welles, um dos nomes mais importantes do cinema, que curiosamente ficou obcecado pelo estado do Ceará aqui, quase não saiu daqui, e por isso eu acho que ele se torna mais importante ainda. Mas voltando ao filme, Cidadão Kane é um marco, é pioneiro em contar a sua história de forma não linear, ele começa pelo fim, gera a icônica dúvida o que diabos é Rosebud. O Welles ele mostra como a montagem pode e deve interferir na concepção do filme de maneira extremamente ativa, e a partir disso o filme explora a vida do protagonista, o Charles Kane, né, com a exibição magistral da fotografia, cheio de cenas complexas, plano de sequência, plano longo, é maravilhoso. Lançado em 41, o filme ajudou a redefinir o papel do diretor no cinema. O Welles ele foi um dos primeiros a ter controle criativo total, co-escreveu, produziu, atuou, e isso muda a visão sobre o diretor enquanto autor completo, gerando muitos embates com a indústria da época, né, que contratava o diretor para muitas vezes impor a visão do produtor, digamos assim, e o Orson Welles ele muda, ele rompe completamente com isso. Engraçado que hoje tem esse embate, né, o cinema de autor versus o cinema de estúdio, né, hoje ainda tem um pouco desse embate. Curiosamente, o Cidadão Kane não foi um grande sucesso comercial quando lançado, mas ele foi redescoberto, foi reavaliado nas décadas seguintes, acabou se tornando um modelo quando o cinema queria justamente discutir isso, tá? De quem é a visão do filme, né? Do estúdio ou de quem está criando aquilo ali de fato. Então, praticamente todo filme tem um toque de Cidadão Kane, mesmo aqueles que tentam se diferenciar disso. Ele foi considerado o melhor filme de todos os tempos pela Sight and Sound, ocupando o posto de 62 a 2012, pra você ter ideia. Acho que todo cinéfilo precisa ver, nem que seja para entender as inúmeras referências e piadas internas. No segundo lugar desse hall, temos o incrível, o inabalável Um Corpo que Cai, do mestre Alfred Hitchcock. Assim como Cidadão Kane, Vértigo é amplamente referenciado até hoje. É daqueles filmes que, mesmo sem querer, influencia muitos outros. A história desse filme acompanha um detetive que sofre de um terrível medo de altura, mas recebe a missão de vigiar uma mulher que tenta tirar sua própria vida. A partir daí, a trama se torna muito mais estranha do que a premissa sugere inicialmente, e o Hitchcock nos dá uma verdadeira aula de cinema. A narrativa é complexa, tenta nos confundir o tempo inteiro, a gente se sente enganado quando a gente está super assertivo sobre o que está acontecendo. Foi em Vértigo que ele surgiu ali com o famoso efeito Vértigo, né, nomeado por conta desse filme e também por conta do tema da vertigem. Essa técnica, chamada também de dolly zoom, envolve a câmera se aproximar ou se afastar do sujeito enquanto ajusta o zoom na direção oposta. Cria aí uma sensação de distorção ou de vertigem. É uma técnica que foi usada em Tubarão, Ruptura, muitos outros filmes e séries que buscam causar naquele momento um efeito de calafrio, digamos assim. Vértigo é uma obra-prima do suspense porque ele mistura suspense com romance, subverte convenções da época, e aí ele vai quebrando as expectativas de um gênero utilizando outro gênero. Tá vendo um romance, toma suspense. Tu tá vendo suspense, toma um romance, né? Então ele vai brincando com isso. Fala sobre a obsessão, sobre como o desejo de controlar e recriar a realidade pode levar ao caos. É um filme que pode ser discutido de tantas maneiras que por isso ele também se torna eterno. É o meu favorito do Hitchcock e também um dos filmes favoritos que eu tenho de todos os tempos. O primeiro lugar da lista é de Jeanne Dielman, filme de 1975, dirigido por Chantal Akerman, que também é responsável pelo meu documentário favorito, né? É Notícias de Caso. O que ela fez nesse documentário é absurdo. Mas sobre Jeanne Dielman, é uma exploração muito profunda e complexa da vida doméstica de uma mulher,
que é a protagonista que dá nome a esse filme. Ao longo de alguns dias, o filme detalha as suas tarefas cotidianas, constrói um retrato bem íntimo, bem introspectivo, que aborda temas como opressão e tédio, mostrando como é tão difícil, mas tão difícil e sufocante estar preso àquela rotina da personagem. É um filme composto por muitos planos longos e fixos, onde a câmera permanece parada como se a gente estivesse espiando a realidade da Jane. E aí a personagem vai entrando e saindo do plano, né? Entrando e saindo do quadro. Zona de Interesse, um filme recente aí, referencia muito bem a estética desse filme, com essa crueza, esse realismo que nos convida a estar presente o tempo todo ali na casa daquela mulher. Além disso, o filme é minimalista, meticuloso, reflete a personalidade da protagonista, que também é meticulosa, também é minimalista. Ele exige uma paciência assim, absurda do espectador, justamente para que a gente sinta que a Jeanne, ela tá sentindo ao viver aquela vida. A Jeanne Dielman não é apenas uma crítica à invisibilidade do trabalho doméstico. Eu acho que é uma imersão total naquele universo, para que a gente, de dentro, sinta exatamente o que precisa ser sentido ali. Além de tudo isso, o filme utiliza o cinema de uma maneira raramente abordada, mostrando coisas muito simples, evidenciando coisas que até no cinema, até na arte em geral, que é considerado progressista, né, a arte, ainda assim tinha uma invisibilidade, que são esses assuntos domésticos, esses assuntos mais íntimos do dia a dia da mulher dona de casa. Mas é isso, hein? Videozão. É pra ser bem completo aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da proposta. Antes de qualquer coisa, eu quero reforçar que esse é um convite para vocês assistirem esses filmes. Eu me desafiei a ver, tem um tempo já, os 250 filmes dessa seleção, e eu devo ter conseguido assistir, sei lá, quase todos. Acho que deve faltar uns 30, vai. Eu posso atestar que é uma experiência que faz você enxergar o cinema sob novos ângulos, sob novos aspectos. Dê uma olhada também na escolha da direção, né, dos diretores e diretoras. Tem gente que prefere essa seleção. Eu gosto das duas. Eu juntei as duas e saí vendo filme à torta à direita aí. Então, se vocês gostarem da ideia, eu acabo também trazendo e discutindo outras propostas em cima dessa lista. Fico aí te esperando aí o feedback nos comentários. No mais, peço novamente seu like, a sua inscrição e espero te encontrar no próximo vídeo. Receba meu abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.